transtorno. Entonces, hablando de esto, Então, por falar nisso, ¿cuáles serían las causas de esta disociación en estos trastornos? o que seriam as causas da dissociação nesse transtorno? Pues el abuso sexual en la infancia O abuso sexual na infância tiene un componente de un tanto por ciento en los trastornos alimentarios. é um componente significativo, um percentual elevado nos transtornos alimentares. La falta de cuidados, la negligencia de los padres, A falta de cuidado, a negligência dos pais, el control parental de los padres excesivo, o controle excessivo dos pais, cuando los padres son muy controladores, então, especialmente quando os pais são muito controladores, la inversión de rol, a inversão de papéis, cuando es la parentalización que se llama, ¿no? quando existe uma parentalização, quer dizer, os filhos começam a agir de uma forma mais parentalizada em relação aos pais. Hay mucha inversión de rol en estos trastornos. É muito comum essa inversão de papéis nesse tipo de transtorno. Luego el abuso emocional también. Também o abuso emocional. Entendemos cuando hablamos de abuso emocional, ¿verdad? Entendemos quando falamos de abuso emocional, né? Y el abuso de poder. E o abuso de poder. Es otro de las causas de la disociación en estos trastornos. É também uma causa importante em relação às origens desse transtorno. Entonces, uno de los puntos que yo destaco también es que las personas que sufren trastornos alimentarios, Então, como está escrito aí, né, as pessoas que sofrem de transtornos alimentares muchas veces son personas sin experiencias de infancia. são muitas vezes pessoas sem experiências de infância. Lo que quiere decir es que han sido tratadas desde muy pequeñitas Isso quer dizer que elas foram tratadas desde muito pequenas, como si fueran pequeños adultos y adultas. como se fossem pequenos adultos e adultas. Como si no fuesen tratados como niños o niñas. E não foram tratados como crianças, como meninos, meninas. De manera que tienen que aprender a asumir responsabilidades demasiado pronto. Então, elas têm que assumir responsabilidades de uma forma muito precoce. Entonces, ¿qué ocurre con esto? E o que acontece, então, com isso? Que el mundo interno tiene que compensar O mundo interno tem que compensar isso. el esfuerzo de tener que asumir esas responsabilidades tan pronto O esforço de elas terem que assumir essas responsabilidades tão precocemente. hace que haya una descompensación en el mundo interno. Até que ocorre uma descompensação nesse mundo interno. Entonces, es como si al crecer tan rápido Então, isso quer dizer que quando elas crescem depressa demais, hay una parte de la persona cuando es pequeñita há uma parte dessa pessoa, quando ela é pequenininha, que tienen que dejar a un lado. é como se a pessoa tivesse que deixar de lado essa parte. Entonces, tienen que crecer muy rápido, hacerse mayores muy rápido. Ela tem que crescer, ela tem que se tornar responsável muito rapidamente. Pero claro, una niña o un niño de 5 años, por ejemplo, Mas, por exemplo, uma menina ou um menino de 5 anos no puede ser mayor. não pode ser maior, não pode ser maior de idade. Entonces, deja a esa niña de 5 años real Então, o que faz é essa pessoa deixa de lado essa menina de 5 anos y se hace mayor. e finge ou se faz maior. Entonces, hay una parte que crece como adulta, Então, é como se uma parte crescesse como se fosse uma adulta, pero no lo es. mas infelizmente não é. Pero parece adulta. Mas também é adulta. Y esa es la razón por la... Parece. Sim. Esa es la razón por la que muchas veces vamos a encontrar Esse é o motivo pelo qual nós vamos com frequência encontrar a pacientes, por ejemplo, de anorexia, pacientes que sofrem de anorexia, que tienen unos trabajos estupendos ya adultas, que têm um trabalho estupendo e são muito adultas, mujeres que se desenvuelven muy bien en la vida mulheres que se desenvolvem muito bem na vida y de repente e de repente ocurre algo y actúan como si fueran adolescentes o niñas. acontece algo e elas começam a agir como se fossem adolescentes ou crianças, Sobre todo cuando entran en las relaciones de pareja. especialmente quando entram em relacionamentos de casal. ¿Y sabéis por qué? Por el apego. E sabem por quê? Por causa do apego. Porque hay una niña pequeñita que no creció Porque há uma criança pequenininha que não cresceu. y sus necesidades siguen sin estar cubiertas. E as suas necessidades continuam não são atendidas. Y cuando alguien las atiende, ¿qué es lo que ocurre? E quando alguém consegue ou tenta atendê-las, essas necessidades, o que acontece?
Pues que sale como una niña en vez de una adulta. Ela aparece como se fosse uma menina em vez de uma adulta. Y se entregan. E se entregam. El problema es cuando además, y eso ya también lo voy asociando, ¿no? Isso, o problema é quando Que asocio que que eu cuando também associo, la pareja no es una buena pareja. é quando no casal, esse casal não funciona de uma maneira boa. Y ahí vamos a encontrar a veces violencia de género, por ejemplo, en pacientes con anorexia, un montón. Então vamos encontrar com muita frequência a violência de gênero nos casais em que principalmente a mulher tem anorexia. Por esa niña que no cubrió necesidades. Por essa menina que não teve as suas necessidades atendidas. Entonces vamos a ver cuáles son Então, vamos ver quais são. esas partes que componen el mundo interno de los trastornos alimentarios. Quais são algumas dessas partes que compõem este mundo interno dos transtornos alimentares? Porque como decía al principio, Porque, como eu dizia a princípio, el mundo interno es esa puerta de entrada. o mundo interno é essa porta de entrada. Y cuando digo el mundo interno, también me refiero a la personalidad. E como eu digo, o mundo interno também me refiro à personalidade. Entonces, estas partes o estados disociativos Então, essas partes ou esses estados dissociativos son como conceptos. são como conceitos. Conceptos que describen Conceitos que descrevem esas diferentes partes dentro del mundo interno de la personalidad de estas pacientes, essas diferentes partes do mundo interno dessas pacientes. que en muchos casos Em muitos casos, es muy caótico. é muito caótico. Por eso cuando empezamos a trabajar con estas pacientes, Por isso, quando nós começamos a trabalhar com essas pacientes, a veces no sabemos ni por dónde empezar. às vezes não sabemos nem exatamente por onde começar. Si empezar con la comida, Se começar pela comida, si las conductas, pelas condutas, si la familia, se a família, si lo que le pasa en su vida en el día a día, se o que acontece na sua vida do dia a dia, porque es todo un caos interno. porque é todo caos interior. Entonces, cuando vamos poniéndole nombre a todo lo que ocurre dentro de ese mundo interno, Então, quando nós conseguimos nomear tudo isso que ocorre neste mundo interno, una de las primeras respuestas de estas personas uma das primeiras respostas dessas pessoas, es, así lo entiendo muy bien. agora eu entendo muito bem. Ahora entiendo qué pasa dentro de mí. Agora eu estou entendendo o que acontece dentro de mim. Ahora entiendo que hay algo en mí que me critica constantemente. Agora eu entendo que há algo dentro de mim que me critica constantemente. Y ahora entiendo que es como si hubiese una niña dentro de mí que siempre está pidiendo cosas. E agora eu entendo que é como se tivesse uma menina dentro de mim que fica o tempo todo pedindo alguma coisa. Entonces, estas partes o estados disociativos, Essas partes ou estados dissociativos, yo las describo como en esta lista que tenéis ahí. eu as descrevo como nessa lista que vocês têm aqui. Só para esclarecer, eu estou vendo que vocês estão tirando foto, tudo bem, mas a gente depois vai mandar os slides para vocês, Sí, sí, tá bom? sí. Vale. Era una trampa, diles, era una trampa. Aqui é truque. Sí, vais a tener las diapositivas, ¿vale? Então, depois vão passar para vocês os slides. Vale, entonces, los nombres que yo les puse Então, os nomes que eu dei... es eu tô aqui. la niña o el niño que nunca lo fue. A menina ou menino que nunca foi, que nunca conseguiu ser. Que es esa parte que tuvo que crecer muy rápido. Essa parte que teve que crescer depressa demais. Então, não pôde ser criança. La niña que no pudo crecer. Outra parte é a menina que não pôde crescer. Que es esa parte pequeña que queda ahí un poco relegada, ¿no? Un poco apartada. Essa parte menor da menina que fica ali no canto, relegada a um segundo plano. La crítica patológica, que es muy importante en estos trastornos. A crítica patológica, que é muito importante nesse tipo de transtorno. El yo rechazado O eu rejeitado. o eu oculto. O eu oculto. Esta la añadí, no sé si se dice fraude también aquí. Sí, o sí. eu fraude. O eu también. fraude. E o eu gordiña. E o eu gordinha.